39º degrau microcomputadores. Para uma viagem espacial. Fica muito difícil controlar uma nave, pois sem a gravidade e o ar para frear o movimento, a nave fica girando em um sentido sem parar. Uma nave espacial precisa de um sistema ou qualquer leve movimento pode fazer a nave girar sem controle. Um sistema analógico de controle se revelou ineficiente. Então a NASA para suas naves Apollo resolveu criar um sistema computadorizado não só para estabilizar a nave, mas para também controlar suas funções principais. Acontece que os computadores que existiam na época eram muito grandes e gastavam muita energia para funcionarem. A NASA encomendou a IMT e a Fairchild um computador que cabeasse dentro da nave. A Fairchild desenvolveu um conjunto I6 que junto formavam uma CPU. Com 4 kilobits o AGP foi o primeiro microcomputador da história. Microcomputadores em tese é uma máquina que pode caber em cima de uma mesa e isso indica um número muito grande de computadores desde os desktops até mesmo máquinas tão pequenas que podem caber em um único chip. Podem serem usados de calculadoras, controle de máquinas e computadores pessoais. O que permitiu a tecnologia do microcomputador foi o microchip. Os primeiros computadores tinham PUs feitas de vários chips. Quadragésimo degrau microprocessador. A ideia de colocar uma CPU inteira dentro de um chip foi uma ideia que surgiu logo depois que o primeiro chip foi criado. Mas a ideia tomou forma em 1968 quando uma empresa japonesa chamada Busicom pediu um processador para a Intel. Robert Noyce foi contra a ideia, pois achava que um produto que seria colocado apenas um por máquina não seria muito lucrativo, já que os chips de memória podiam ter milhares deles num computador. Ele chegou a registrar uma carta em cartório para não se responsabilizar pelo prejuízo que o projeto teria. Foi George Moore que insistiu no projeto. Um dos cientistas da Busicom e da Fairchild se mudaram para a Intel para criar o processador. O Intel 4004 levou 4 anos para ser lançado em 1972. Os microprocessadores então se tornaram o principal produto da Intel e o principal produto de todos os fabricantes de chips do mundo. CPU. A CPU é o tipo de microprocessador mais avançado. Ele possui todos os comandos que fazem um programa funcionar e fazem a leitura da memória para ler os comandos e definem o endereço de memória que será lido e o próximo comando que será lido. As primeiras CPUs foram simplificadas, somente executavam operações com números inteiros e eram de 4 ou 8 bits. 4 bits. A primeira geração de 4 bits era usada para calculadoras e terminais. Ela foi muito simplificada para poder ser construída com a tecnologia que existia no início da década de 1970. Muitos componentes da CPU foram transferidos para outros chips. Executava apenas cálculos com números inteiros e não possui números de ponto flutuante. Quadragésimo degrau microprocessador. A ideia de colocar uma CPU inteira dentro de um chip foi uma ideia que surgiu logo depois que o primeiro chip foi criado. Mas a ideia tomou forma em 1968 quando uma empresa japonesa chamada Busicom pediu um processador para a Intel. Robert Noyce foi contra a ideia, pois achava que um produto que seria colocado apenas um por máquina não seria muito lucrativo, já que os chips de memória podiam ter milhares deles num computador. Ele chegou a registrar uma carta em cartório para não se responsabilizar pelo prejuízo que o projeto teria. Foi George Moore que insistiu no projeto. Um dos cientistas da Busicom e da Fairchild se mudaram para a Intel para criar o processador. O Intel 4004 levou 4 anos para ser lançado em 1972. Os microprocessadores então se tornaram o principal produto da Intel e o principal produto de todos os fabricantes de chips do mundo. CPU. A CPU é o tipo de microprocessador mais avançado.
Ele possui todos os comandos que fazem um programa funcionar e fazem a leitura da memória para ler os comandos e definem o endereço de memória que será lido e o próximo comando que será lido. As primeiras CPUs foram simplificadas, somente executavam operações com números inteiros e eram de 4 ou 8 bits. Gerações: 4 bits. A primeira geração de 4 bits era usada para calculadoras e terminais. Ela foi muito simplificada para poder ser construída com a tecnologia que existia no início da década de 1970. Muitos componentes da CPU foram transferidos para outros chips. Executava apenas cálculos com números inteiros e não possui números de ponto flutuante. 8 bits. As CPUs de 8 bits podiam ser usadas para montar um computador completo. Mas ainda tinham limitações. Seus números inteiros de 8 bits precisam ser agrupados em vetores para processarem números grandes. Os números em ponto flutuante têm que serem simulados em software. Os processadores de 8 bits possuem um barramento de endereço de 16 bits, o que permitia até 64 kilobits de RAM do tipo memória real. Isso é uma memória do tipo real, é quando uma memória é um grande vetor de endereços de 8 bits cada. Processador de sinais. O uso de microprocessadores foi criado para jogos de computador e incentivou o desenvolvimento de um chip que podia converter sinais analógicos em sinais digitais e valores digitais em sinais analógicos. O processador de sinais usa diodos de óxido para medirem as intensidades dos sinais analógicos. Os sinais analógicos não são captados em forma de pacote chamada de amostra, que é apenas uma arte do sinal analógico, ou seja, apenas uma fração dele. É medido o valor desse sinal e transformado em valor digital. Os processadores de sinais surgiram na geração de 8 bits. Mas o mais famoso foi um processador de sinais de 32 bits com o Motorola 56000. Além de sons e multimídia, os processadores de sinais têm outras utilidades. Pode ser usado na digitalização de imagens, câmeras de fotográficas e de vídeo, captura e reprodução de som. Ainda é usado em radares, sonares e radiotelescópios, receptores de rádio digitais. São usados no controle de máquinas, lendo dados de sensores na máquina e depois transformando valores binários em sinais de comando. Rede local. A rede local foi criada na geração de 8 bits. A Ethernet é uma rede local que permite que computadores troquem informações entre si dentro de uma área pequena como um prédio. Essa rede de uso particular começou a serem usados para aplicações comerciais, como distribuírem serviços de rede ou compartilharem arquivos ou banco de dados. Essas redes podem ser usadas para distribuírem acesso à rede global. Mas elas também podem isolar seus serviços de rede internas para evitar que sejam invadidas. Podem compartilhar impressoras, terminais, arquivos e banco de dados. Pode ser usada para mandar mensagens ou para envio de videoconferência ou som. Geração 1. A primeira geração de redes locais era feita com cabos seriais que eram ligadas diretamente um computador a outro ou através de um hub de portas seriais. Geração 2. Cabo coaxial foi usado para criar segunda geração de redes. Usava os caros cabos coaxiais para ligarem os computadores às placas de rede. Tinham dentro delas um dispositivo, tinha um controlador que permitia que apenas um computador por vez acesse a rede. Geração 3. A terceira geração usa um hub ligado ao cabo RJ45, que é bem mais barato que o cabo coaxial. Esse cabo pode ser usado a um hub ou a um roteador. Esses dividem a informação em pacotes que são pequenas partes da informação que podem ser enviados simultaneamente para vários computadores ao mesmo tempo. O hub roteador é como uma central de comunicação que liga vários computadores e distribui informação de um computador para outro. Geração 4. A Wi-Fi é via rádio, que permite que computadores se conectem uns aos outros em uma rede local sem cabos.
A Wi-Fi foi criada numa pequena universidade americana que fazia experimentos com transmissão de dados sem fio. Eles começaram a perceber que computadores portáteis estavam sendo usados, então começaram a criar uma rede de micro-ondas para computadores portáteis. CPU de 16 bits. As CPU de 16 bits vieram com instruções matemáticas de 16 bits. Os processadores de 16 bits vinham com memória real de 16, 20, 24 bits. Vinham também com memória paginada de 32 bits. Uma memória segmenta usa dois registradores de 16 bits. É como um vetor de 32 bits de endereço. Um registrador marca a página que é usada e o outro é o deslocamento dentro da página. Dessa forma, se tem um endereço de 32 bits com dois registradores de 16 bits. A memória segmentada de 20 bits usado nos processadores Intel 8086 e 8088. É um tipo de memória paginada somente que segmentos possuem uma parte comum se entrelaçam. A memória em modo protegido é uma evolução, pois um processador dessa forma pode isolar um segmento para ser usado apenas por um único programa. O modo protegido é fundamental para sistemas multitarefa.